Fala galera, Papotaco na área, João Azevedo aqui. Tô aqui para fazer um vídeo sobre o short que publicamos, para deixar nos comentários sobre qual anime você gostaria de ouvir. E tô aqui com o comentário de Jardel Gonçalves 4273. Ele falou: acho que o mangá de Hajime no Ippo. Vamos lá, Hajime no Ippo, nosso Ippon da massa. O Ippo, ele é um garoto muito tímido, muito introvertido. Ele não tinha muitos amigos. Ele ficava a maioria do tempo dele ajudando a mãe dele no trabalho dela, que era aluguel de barcos de pesca. O Ippo, ele não tem pai. O pai dele morreu em uma tempestade e saiu para pescar, para trabalhar e morreu numa tempestade. Ele desde então começou a ajudar a mãe a ter a renda da casa. E no colégio ele sofria certos bullying por ter cheiro de peixe, essas coisas. E alguns valentões do colégio implicavam com ele. O Ippo, num desses períodos, voltando para casa, ele foi abordado por esses valentões do colégio, cercaram ele, bateram nele, até que um boxeador profissional, já tendo o cinturão de melhor do peso dele no Japão, o Takamura, ele ajuda o Ippo, bate nos valentões, e o Ippo deseja ser forte igual ele. O Ippo fica impressionado. E com isso ele ajuda o Ippo, vai embora. O Ippo pega em algum dia mais pra frente, tenta cercar o Takamura e fala com ele que desejaria ser forte como ele. O Takamura lança um desafio para ele, de que ele tinha que pegar 10 folhas, balançar a árvore e pegar 10 folhas antes de cair todas no chão. Ele tinha uma semana para cumprir esse prazo. E o Ippo com isso treina bastante. O Takamura empresta alguns vídeos para ele. E ele decide se tornar lutador profissional. Então ele vai atrás, ele batalha e consegue pegar as 10 folhas, impressionando o Takamura. O Takamura o leva até o seu ginásio, o ginásio de Kamogawa, onde o Genki é o mestre. Ele foi um lutador muito forte, um dos melhores do Japão na época da guerra. Então lá todos ficam impressionados quando o Ippo dá um soco no saco de areia, porque o Ippo tem uma força extremamente forte. Ele é considerado um lutador onde seus socos, especialmente fortes, são o seu chamariz, é o que impressiona a maioria das pessoas. E o Ippo começa a conhecer o mundo do boxe a partir daí. Com isso, ele faz novos amigos, o Aoki, o Kimura, conhece seu primeiro rival, que é o Miyata, começa a entrar nesse mundo do boxe, descobrir coisa nova, aprender coisa nova. O próprio Genki Kamogawa é um cara que vê um potencial gigante no Ippo, por se ver muito no Ippo quando ele era mais novo. Ele começa a apoiar e o Ippo começa a cada vez ficar mais forte, começa a encontrar novos adversários, adversários extremamente poderosos, cada um com seu estilo de luta, o estilo de luta em boxe que é mais perto, algo mais próximo, um estilo de luta um pouco mais de velocidade e agilidade e para desviar dos golpes usando os contra-ataques igual o do Miyata, que é seu rival. E ele vai evoluindo. O Ippo chega a um ponto que ele vira campeão do Japão. Ele vai desenvolvendo novos golpes. Ele sofre bastante. Ele tem até uma sequência de vitórias muito grande. E depois ele sofre uma derrota muito impactante, mas aí depois ele dá a volta por cima, vira campeão do Japão. Depois ele desiste do cinturão do Japão e vai atrás do cinturão da Ásia. Depois ele vai atrás do cinturão mundial. Ele tem seus altos e baixos, ele tem a sua derrota. Depois ele desiste do boxe. Atualmente eu não tenho lido mangás com frequência. Se eu me lembro bem, o mangá está no capítulo 1000, passou de 1500. Eu parei no 1100 e pouco, 1200, quando o Ippo tinha virado treinador. Ele treinava novos talentos que se inspiravam nele. E eu acho a história do Ippo muito boa. A pessoa que assiste Hajime no Ippo e não se empolga, não tenta trazer aquilo, não tenta fazer um exercício físico, não tenta se esforçar no que está fazendo, não está assistindo Hajime no Ippo certo. Porque a forma como o Ippo leva a vida, a forma como ele se dedica, a forma como ele tenta buscar
desse título de ser forte, não de ser o mais forte no boxe, mas buscar a força que ele viu no Takamura, de não desistir, de não fraquejar e não se deixar abater, se abalar pelas dificuldades da vida. Porque boxe, todo mundo às vezes olha assim e fala, os caras só ficam disputando soco ali, não sabe como a dificuldade do esporte do dia a dia, a dieta que eles têm que fazer para ficar no peso, todo o sofrimento, toda a rotina de treinamento, e isso é passado no Hajime no Ippo. Então é um anime que eu gosto muito. Para ser sincero, eu já revi Hajime no Ippo mais 5 vezes, e às vezes eu tô mexendo nas redes sociais e vem um short, vem um reels, vem qualquer coisa e eu assisto e aquela musiquinha das aberturas do Ippo já me incentivava e eu assistia de novo, porque é um anime que eu gosto muito, tem toda uma produção muito boa e eu recomendo muito para quem quer assistir. Sinceramente, recomendo demais. E vou deixar aqui um ponto para vocês. Se vocês querem que eu faça uma continuação dessa minha análise, por exemplo, começar a falar mais sobre os arcos, a parte do Ippo entrando na academia, até ele conseguir a licença, depois as suas primeiras lutas, o seu caminho até ser campeão japonês, depois o seu caminho até buscar o título da Ásia, e seu caminho até a disputa do cinturão. Eu posso fazer esse vídeo, eu fico aqui à mercê de vocês. Se vocês gostarem da ideia, deixe aqui no comentário, não se esqueça. E por favor, se está vendo esse vídeo, deixe o seu like, não deixe de se inscrever, porque vai ajudar muito, muito, muito o nosso projeto, muito, muito o nosso canal, para que eu possa continuar trazendo esses conteúdos importantes, esse conteúdo que eu gosto muito, principalmente porque é um anime de esporte, é o ponto que eu mais gosto, eu adoro animes de esporte, e o Ippo é um exemplo para mim, de perseverança, de pessoa que luta e vai atrás do seu sonho, entendeu? Tem seus altos e baixos, tem um pequeno romance e tem uma pequena parte onde fica muito depressivo, mas isso é coisa da vida. Às vezes a gente leva golpes, baques, mas a gente tem que lutar para passar por cima disso. Então agradeço quem ficou até aqui, não deixe de conferir nossos conteúdos no canal e muito, muito obrigado por estar sempre conosco. Valeu!